Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque hoje convidamos a psicóloga e psicanalista Edasia Maidar para trazer um novo tema. Mensalmente ela traz um tema de suma importância e hoje nós vamos estar falando sobre relacionamento amoroso. Edasia, seja bem-vinda ao programa Piracicaba em Destaque novamente. Está fazendo muito sucesso, as pessoas estão comentando e estão gostando. Isso que é o principal. Que ótimo, essa é a nossa função, né? Divulgar o trabalho e levar conhecimento à população. Olha, Edasia, é um assunto do momento, né? Relacionamento, sempre foi, né? O homem, a mulher. Agora, como podemos classificar esse relacionamento de um relacionamento saudável? Muitas vezes ele deixa de ser saudável, né? Sim, tem os conflitos, né? As brigas. Mas como classificar um relacionamento saudável? O Freud já dizia, né, que a salvação do homem é o amor e o trabalho, porque é difícil, né, você desconectar quando você não está realizado amorosamente ou vive conflitos no seu relacionamento. Não tem como dissociar isso quando você está trabalhando, você acaba levando para o trabalho, para a relação com os amigos, esse mal-estar, né? Então a gente geralmente coloca 4 pilares para discriminar, para avaliar se um relacionamento está ou não saudável, né? Tem que ter, então, atração, admiração, uma boa comunicação e respeito, né? São esses pilares aí. São os pilares clássicos. Se faltar um, já começa a desequilibrar. Já começa a desequilibrar. Porque a gente vê, né, César, que assim, o amor e o relacionamento, quando ele está saudável, ele contribui para imprimir significado, sentido e sabor às nossas vidas, né? Agora, quando as questões mal resolvidas imperam, o que acontece? Mal-estar, né, que pode ser na mente ou no próprio corpo, a pessoa somatiza. Então, quando está tudo bem, o amor é fonte assim, de motivação, de inspiração, de energia. Mas quando as coisas não estão bem, aquilo pode ser um veneno, tanto para a alma quanto para o corpo. Daí as doenças psicossomáticas também, né? Para quem não sabe, a doença psicossomática é o nosso cérebro endoecendo o nosso corpo, é isso? É isso mesmo, César. Quer dizer, acaba provocando uma doença. Isso, aquele mal-estar, aquela angústia, ela vai desembocar, vai vazar no corpo, e o corpo é uma maneira que ele encontra de falar o que não está sendo dito. O corpo grita. O corpo grita para o socorro. Né? E tudo começa na mente. Tudo começa na mente. A maior parte desse mal-estar começa na mente. Agora, conflitos, quando eles existem, o relacionamento deixa de ser saudável? Ou Então, muitas vezes o conflito também acaba ajudando um pouco para resolver algumas coisas que estão ali sem definições ainda, né? Como é que você analisa isso, Edasia? Eu acho que você colocou muito bem. É um grande preconceito, né, achar que o relacionamento saudável é aquele que não tem conflitos. Na verdade, os conflitos fazem parte da construção de um vínculo, só que, inclusive, César, eles podem ser benéficos, né? Na medida em que eles ajudam o casal assim, a refletir, a questionar e até pode ser uma porta aberta para possíveis rearranjos. Né? Porque a crise, por exemplo, quando ela vem, o casal fica diante de um impasse, né? Destruir ou construir o relacionamento, fazer crescer, deixar florescer ou murchar, né? Então uma oportunidade. O famoso diálogo, né? Isso. O dois. A fala, sim. Vai e volta, conversa, né? Vamos ver onde estamos errando. Porque nem sempre um só é errado, às vezes os dois estão errados. Nem sempre, porque agora vamos pensar, né? Quando duas pessoas têm uma parceria, é como se elas chegassem assim, para o relacionamento, cada um passou a mala. E, na verdade, muitos dos problemas que os casais têm, eles têm a ver com antigos conflitos mal resolvidos, né, com as famílias de origem, que a hora que você abre a mala surge. Né? Porque quando o conflito aparece, é quando você se relaciona. Às vezes ele está quietinho lá, você está solteiro, você está sozinho, né? À medida que você topa uma vida com alguém,
Aí cada um tira da sua mala muitas coisas que ainda não foram resolvidas, né? Cada um tem a sua bagagem. Cada um tem a sua bagagem, e às vezes a Principalmente bagagem... familiar, né? Uma bagagem familiar que está vindo ali desde a infância, né? E às vezes a bagagem é bastante pesada, né? E aí que a coisa entra em conflito mesmo. Aí o conflito fica potencializado, né? Aquilo que estava assim, estava dando para viver numa boa, levar para frente. E os índices são muito altos, Erasmo, desses Os tipos de índices. conflitos, assim. Os Você índices percebe são- lá no seu consultório? Sim, É. percebo de uma forma bem clara. Agora, não são todos que buscam ajuda, né? E muitas vezes a crise ela é uma oportunidade para o casal buscar socorro, para buscar ajuda. E é um casal mais jovem ou um casal de diversas idades? Não tem idade para isso? De diversas idades, não É. tem. Tem pessoas que já estão junto há muito tempo, mas ainda não desenvolveram aquela arte, né? Porque viver é a arte de conviver. E como toda arte, ela pode ser aprendida, desenvolvida, praticada, né? Um dos maiores problemas que surgem, Sérgio, é assim, sempre vai ter alguma coisa que falta na pessoa, né? Porque o ser humano ele tem essa idealização de completude, encontrar alguém que faça com que dê tudo certo, mas sempre vai faltar alguma coisa. É. Então o amor ele envolve isso de você acolher o outro, inclusive naquilo que lhe falta. E sem dizer que o ser humano muda, né? No decorrer da sua Sempre. vida, né? De um Sempre. mês para o outro, uma informação nova, pronto, já mudou. Isso, nós somos seres em interna construção, né? Então é uma dinâmica que ocorre, mas muitas vezes um muda e o outro fica estacionado. Então os conflitos Eu ficam acho que esse é o principal problema, né? cristalizados. Ele não cresce junto, né? Sim, porque a gente indica muito, quando um, por exemplo, começa a fazer terapia e o outro não vai, você vê que existe um crescimento emocional que muitas vezes a pessoa deixa de compactuar com aquele sintoma que as neuroses também se casam, né? É. E quando rompe esse desequilíbrio, pode surgir também problemas. E você sempre busca, então, que o casal vá até o consultório, para que os dois vão ao mesmo tempo caminhando ali com essas informações, ou esses novos desafios, né? Esse é o ideal, né, Esse é o César? ideal. Mas eu faço... Mas nem sempre consegue. Nem sempre Tem um consegue. que é mais resistente que o outro. Tem um que não quer ir, tem um que acha que o problema é o outro, né? E uma outra coisa também, cada analista trabalha de uma forma. Eu faço uma avaliação para ver se a indicação é mesmo para terapia de casal. Porque muitas vezes tem que haver antes um tratamento individual para depois juntar o casal. Entende? Porque tem questões que já vieram antes dela encontrar o parceiro e que se não for trabalhada de uma forma mais profunda, não vai adiantar fazer só a terapia de casal. Porque a terapia de casal ela tem as suas vantagens, mas questões mais profundas ela não atinge. E quais são as principais barreiras nos relacionamentos? A principal que a gente considera é a comunicação. A comunicação, né? É sempre a comunicação que acaba esbarrando Quase ali. sempre, César. A falta de, ou a forma de se a comunicar. forma de, né? É. O Lacan, por exemplo, dizia, né, que é um psicanalista francês muito conhecido, ele dizia, você pode sempre saber o que você falou, mas nunca você vai saber aquilo que o outro escutou. Então, porque a gente interpreta muitas vezes a fala Como do ele outro. entendeu aquilo que você falou? Como ele entendeu, porque a gente costuma ouvir aquilo que a gente Eu imagina. sou responsável pelo que eu falei, não pelo que você entendeu. Isso, É mais ou menos isso. por aí, Não, né? é exatamente isso. É exatamente isso. Porque você fala uma coisa, É. eu vou interpretar o que você falou, e muitas vezes essa interpretação tem a ver com aquilo que eu desejaria ouvir, ou que eu tenho receio de escutar. Raramente é sobre aquilo que a pessoa falou, raramente. Então, aí começam o quê? As brigas. Aí começam as brigas. E aí, como lidar com isso? Isso é normal, Erasmo? Isso é normal, faz Ah, parte, faz mas parte. as pessoas precisam aprender a se comunicar com empatia, a escutar com respeito, né? E quando estiver escutando, porque a maior parte das pessoas, quando escuta, já fica pensando o que eu vou responder, né? Ela escuta mais para responder do que para entender, Ela está para mais preocupada compreender. com a resposta do que
interpretar o que ele está falando, o outro está falando. Isso. E aí começa o mal-entendido, né? E aí começa a briga. Começa a briga. Por exemplo, a mulher diz, olha... E como lidar com isso daí? Isso aí muitas vezes é uma terapia. bela pergunta, né? É uma bela pergunta, César. Mas nem sempre é a terapia, né? É. Por exemplo, às vezes as pessoas aprendem a se comunicar de uma forma mais elegante, mais respeitosa, mais educada. E isso ajuda bastante, mas tem problemas que isso não dá conta de resolver. E muitas vezes, né, até pode chegar aos extremos, né? Sim. Temos aí casos de feminicídio, né? Sim. Que as mulheres estão sofrendo e muito, né? Com esses casos, que é o extremo, né? Que é o extremo. Que o outro chega ao extremo de tirar a vida do... Sim, então, ou do companheiro ou da companheira, né? Sim, esse tipo de problema, por exemplo, é difícil resolver numa terapia de casal. São problemas enraizados, mais profundos, né? Que requerem uma atuação mais individualizada, mesmo que depois desemboque numa terapia de casal, né? Mas tem problemas que são mais sérios, mais graves. Mas eu gosto sempre de estar lembrando que você é uma especialista em sonhos também. Acho que isso é muito importante. Como eles podem ajudar o paciente? Como você trabalha os sonhos nessa questão dos relacionamentos? Os sonhos, né, César, eles são, assim, uma ferramenta inigualável, muito poderosa. E eles nos ajudam porque muitas vezes a pessoa ela não reconhece a profundidade do seu sentimento, das suas emoções, dos seus desejos. E nos sonhos, tudo isso aparece de uma forma muito clara. E os elementos dos sonhos, eles são uma porta de entrada para falar de coisas que muitas vezes as pessoas não abordariam com tal profundidade, né? Então, vamos dizer, eu vou contar até um exemplo de uma... É isso que eu ia perguntar, me dá um exemplo. De uma pessoa que eu atendi mesmo. E o trabalho da terapia é fundamental nessa hora, porque é uma decisão difícil a ser tomada, a separação, por exemplo, né? E existe chega um ponto que você chega a esse extremo. Quando desemboca você percebe nisso, que não tem mais jeito e aconselha a separação. Não, a gente nunca dá conselho, o próprio casal, porque foi bom você tocar nesse ponto. A terapia de casal, por exemplo, existe um mito de que o analista ele pode provocar uma ruptura. Não, ele não está ali nem para juntar, nem para separar o casal. É importante você falar. Ele está focado na qualidade de vida, porque a nossa saúde emocional ela está estritamente ligada à qualidade do vínculo que nós vivemos. Né? Não tem como separar. Se você não tiver um bom vínculo amoroso, um relacionamento saudável, a sua saúde emocional está comprometida. Né? Mas voltando no exemplo, Vamos tá? lá. Por que é importante? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, toma uma decisão por uma sugestão de um amigo, por um conselho de um parente, e muitas vezes essa decisão provoca depois um arrependimento. Então é importante que quando a pessoa tome a decisão, essa decisão esteja alinhada àquele desejo interno dela. E para encontrar o real desejo, muitas vezes só falando ela não se dá conta. E o sonho ele traz assim como um exame de imagem de uma forma mais clara, porque ele permite a gente aprofundar no real sentimento. Então a paciente, por exemplo, teve um sonho assim. Ela estava andando por uma estrada, segurando uma mala bem pesada, e no final da estrada, que era uma estrada de terra, ela encontra uma casa velha, abandonada. Ela para diante da porta e ela tem assim o desejo de entrar dentro da casa. Só que no momento que ela vai abrir a porta, ela percebe que existe uma corrente prendendo o pé dela no chão. E quando ela pensa em entrar, o chão começa a afundar. Cena de filme, hein? Cena de filme. Aliás, o sonho é um filminho, é um cineminha mudo, né? Certo. Só que ele fala. Bom, então ela tem esse sonho. Aí a gente trabalhando, porque o sonho sempre é do sonhador, a gente tem que respeitar as associações que ele faz com o sonho. Né? Porque o sonho é uma maneira de fazer o paciente de falar. E de falar coisas que ainda ele não falou, ou ele não quer ver, ou ele se recusa a enxergar. Então, aí ela começou a associar. A mala pesada, ela relacionou com o peso dessas tradições familiares, com essas crenças limitantes de que uma vez casou,
tem que morrer com aquele companheiro, independente de como esteja o relacionamento. E isso muitas vezes... Até que a morte o separe. Até que a morte o separe, né? Essas tradições familiares, religiosas, culturais, elas acabam influenciando bastante e às vezes a pessoa fica paralisada e não tem coragem de tomar uma decisão. Então a mala, ela relacionou com esses pesos, né? A casa velha e abandonada, ela associou com um relacionamento que já não supria mais as necessidades emocionais básicas dela. E a corrente, ela fez a ligação de algo que prende, que ela associou com um medo de encarar os preconceitos, a educação com os filhos, como que ia ficar depois, medo de o que as amigas iam dizer, porque também gostavam muito do marido dela, enfim, os medos. E o chão que afunda ela associou com o medo de ser engolida por esses receios dela. Sim. Então, o que acontece? Quando a paciente fala e associa, ela consegue ver de uma forma mais clara, de uma forma mais nítida, como no exame de imagem mesmo, como uma ressonância magnética, como um raio-x. Ela consegue ver que ela está com muito mais medo do que ela supunha, né? E, no final, ela não entra na casa. Então, isso permite ela relacionar também que esse casamento antigo, essa velha maneira de se relacionar, já não estava deixando ela satisfeita. Então, o desejo real comparece também no sonho, né? Ela não entra porque o desejo era não entrar, não ficar nesse casamento. Então, isso permite com que a gente trabalhe as resistências, ela olha para o medo de uma forma mais direta e ela toma uma decisão por ela. Porque o que acontece muitas vezes, César, é tão difícil assumir essa decisão, que muitas vezes a pessoa, para não assumir a responsabilidade de estar tomando uma decisão tão séria, ela começa a provocar o outro para ser abandonada, porque aí a culpa não é minha, não tenho que lidar com esses sentimentos, né, de arrependimento, de culpa. Só que isso também vai provocar mal-estar, né? Existem pessoas viciadas em brigas? Existe isso? Existem pessoas, porque é um padrão que se repete, e geralmente é um padrão que começou com as figuras tudo bem, de repente, originais. Começa. Sim. Existe isso? Existe sim. E muito ainda, E né? muito. O casal, tipo uma relação sadomasoquista, né? Tem isso também. Tem isso, era sadomasoquista assim na maneira de se relacionar mesmo, né? Sim. Um briga, agride verbalmente, o outro se coloca no lugar de quem Fazer o outro sofrer. fazer o outro sofrer. E muitas vezes essa dinâmica só pode ser quebrada mesmo num tratamento, né? Porque não adianta romper esse relacionamento, porque essas questões internas que não foram trabalhadas, elas vão ser deslocadas para outra pessoa. É aquela coisa, você muda o cenário, mas os personagens continuam os mesmos, né? Muito bom. Por isso a importância de um trabalho aprofundado, né? Então, Idazi, eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui diretamente para quem está nos acompanhando nesse momento, né? Que está vivenciando essas dificuldades no seu relacionamento. Deixa uma mensagem diretamente para eles. Então, eu acho importante assim a gente avaliar, né, quem está sofrendo no relacionamento amoroso, que é muito importante buscar uma ajuda, porque a terapia é uma ferramenta poderosíssima para lidar com esses conflitos, né? E ela promove, então, a aprendizagem de uma comunicação mais respeitosa, né? De uma compreensão mútua. E ela previne também que esse distanciamento, essa desconexão entre o casal possa acabar distanciando e levar ao término de relações tão promissoras que muitas vezes tem tudo para florescer, para dar certo, né? Então, eu acho que a pessoa é responsável pela sua própria felicidade e infelicidade também. Então, quando ela está sofrendo, ela não pode compactuar com o sofrimento. Ela tem que buscar saídas, né, para ver se continua ou se interrompe, para cuidar de si própria. Está aí. Conversamos com a psicóloga e psicanalista Idasma Aidar. Hoje falamos sobre relacionamento amoroso. Idasma, obrigado pela sua participação, pelas convite. Informações novamente aqui aos meus ouvintes, ao meu público, já que nos acompanha de longa data. Viu? Forte abraço e até o próximo programa. Obrigada, César. Até o próximo. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades no Piracicaba em Destaque.